E a medalha internacional da Sociedade Internacional de Limnologia, SIL, veio para um brasileiro pela primeira vez. Professor Dr. José Galizia Tundizi. Foi ele que recebeu, representando toda a América Latina, essa honraria internacional. Nós poderíamos entender que muitos poucos puderam desfrutar de tão grande honraria. E ele sabe nos explicar muito bem o que significa isso. Professor, o que vem a ser essa medalha e a importância dela para dar visibilidade internacional para o Brasil na limnologia? Olha, essa medalha foi instituída pela Sociedade Internacional de Limnologia em 1932. E a cada 3 anos, ela premia cientistas de diferentes países que contribuíram significativamente para a ciência. Nós sabemos que a ciência é uma ciência muito importante, porque ela estuda lagos, rios, represas, áreas alagadas, áreas pantanosas de todo o mundo. Então, é uma ciência dedicada ao desenvolvimento de projetos de pesquisa e gerenciamento em águas interiores. Portanto, é a mais alta condecoração e a mais alta honraria que a Sociedade Internacional de Limnologia fornece para aqueles que se destacam nesse campo. No meu caso, a Sociedade Internacional de Limnologia decidiu que eu deveria receber a medalha pela minha contribuição sobre pesquisa em águas tropicais e subtropicais e também pela contribuição ao gerenciamento de águas tropicais e subtropicais, e aí me outorgaram a medalha. Uma medalha que representa bem os inúmeros trabalhos que Tundizi, justamente, e junto com Takako, que é a sua querida esposa, fizeram pelo Brasil, pela América Latina. Inúmeros livros, várias publicações, muita pesquisa. Tudo isso acumulado leva o nome de uma pessoa a esse patamar internacional. Professor, foram vários livros que o professor publicou e muitos artigos internacionais, inclusive, né? Foram. Eu publiquei 47 livros e 535 artigos científicos. Relatórios e outras peças que eu publiquei, mas em termos de artigo científico e livro, foram 535 artigos científicos e 47 livros, e 2 que estão no prelo. Bom, a verdade é que alguns alunos orientados de Tundizi e também da professora Takako, hoje representam a ciência, a pesquisa nessa área em questão. Professor, explica aí, foram muitos orientados com temas diferentes? Foram. Eu e Takako orientamos cerca de 80 mestres e doutores. E temos também mais ou menos uns 400, 300 ou 400 especialistas de quase todo o mundo nesse tema. Tema esse que, para a sociedade internacional, tem uma representatividade sem igual. Essas linhas de pesquisas representam aquilo que o mundo precisa, que a sociedade internacional pede. E Tundizi sabe bem explicar a importância da limnologia para o mundo e para o meio ambiente. Professor, a importância da limnologia para o mundo e para o globo. Olha, se você não entender cientificamente o que ocorre nos sistemas aquáticos de águas interiores, você não consegue resolver os problemas de contaminação, poluição e conservação. Então, esses sistemas aquáticos reservam as águas que vão funcionar para mobilizar a sustentabilidade do planeta. São essas águas interiores que mobilizam a economia, a saúde humana, enfim, que tem uma relação muito grande com a saúde humana e, portanto, o conhecimento científico sobre essas águas é fundamental para fazer propostas de conservação, de gerenciamento, de recuperação dessas áreas. Então, sem esse conhecimento, você não consegue avançar nesses projetos. E avançar nesse projeto significa avançar no programa de sustentabilidade. Nós fizemos um cálculo de que o projeto de estudo da limnologia, de represas, rios, lagos, pântanos, etc., enfim, de todas as águas interiores, ele tem aproximadamente uma interface com cerca
de 10 dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Então, para você ver a importância disso, porque interfere em saúde humana, interfere em qualidade de vida, interfere na economia, interfere na preservação da biodiversidade. Portanto, ele tem um papel fundamental. Em algum momento, o professor Tundizi pensou e concretizou algo que fica hoje marcado para a história da limnologia, inclusive na área da educação ambiental e da pesquisa, alicerçado na implantação de um centro chamado Centro de Recursos Hídricos e Ecologia Aplicada, a qual Tundizi ainda pensa muito em como melhorar. Professor, o professor não para, né? O professor, na verdade, está sempre pensando em desenvolver algo importante para a sociedade. E o CREA, como que fica nessa história? Como que fica? Olha, o Centro de Recursos Hídricos e Ecologia Aplicada, hoje ele se chama Centro de Recursos Hídricos e Ciências Ambientais. Ele é um centro atualmente da Escola de Engenharia. Eu fui 8 anos diretor desse centro antes de ir para o CNPq. Ele era um centro do Departamento de Hidráulica e Saneamento. E a gente se preocupa sempre com o centro porque ele é uma infraestrutura muito importante do ponto de vista de áreas de pesquisa, laboratórios, anfiteatros, biblioteca, enfim, é uma verdadeira instituição da Escola de Engenharia. E agora nós podemos dar um salto significativo. A minha proposta é que ele se transforme num centro internacional de pesquisa e capacitação. Porque ele tem um enorme laboratório ao lado dele, que é a Represa do Lobo, que pode ser um projeto para fazer experimentação, para pesquisa. Então ele tem lá um laboratório único. Aliás, eu preciso dizer que esse centro tem uma história muito interessante. Ele começou em 1971, depois de uma visita que foi feita pelo engenheiro Macanho. O engenheiro Macanho foi um professor, acho que da Universidade de Iowa, dos Estados Unidos, contratado pela hidráulica com recursos da FAPESP para fazer um estudo para estabelecer um centro de engenharia ecológica nessa época. E ele fez um relatório conhecido como Relatório Macanho, que já delineava as principais linhas de atuação desse centro. Foi daí que nasceu a ideia do centro. O professor, eu tenho que dar crédito ao professor Rui Vieira, que foi quem manteve essa ideia e desenvolveu. Evidentemente, o relatório Macanho foi importante, mas toda aquela geração de professores do Departamento de Hidráulica e Saneamento, o professor Márcio Giorgetti, o professor Udro, o professor Suami Vilela, o professor Jurandir Povinelli, o professor Samuel Branco, todos eles tiveram um papel importante na consolidação do centro. Um centro que hoje é referência nacional e internacional. Mas o professor teve aí, nos seus inúmeros trabalhos, a importância para que essa medalha internacional da Sociedade Internacional de Limnologia, a CIL, chegasse até ele. Os trabalhos de gerenciamento integrado, como ele mesmo explicou, soma-se ao foco de sistemas tropicais e subtropicais da América do Sul e Central. Professor, essas linhas, o professor mantém aí vários intercâmbios internacionais de pesquisas. Vários países estão linkados, conversando com o professor em trabalhos científicos importantes. Explica um pouquinho, professor, do que o professor tem de relacionamento internacional em ciência e pesquisa. Olha, eu pertenço a um comitê que se chama Water Committee de todas as academias de ciência das Américas. Inclusive, eu fui o primeiro presidente desse comitê por 5 anos. E esse comitê é um comitê que foi estabelecido para que as academias de ciências estudassem o problema de água nas Américas e resolvessem os problemas relativos à ciência e ao gerenciamento. Então, esse é um primeiro contato, e eu tenho contato com todos os pesquisadores de todos os países das Américas, América do Sul, América Central e América do Norte, Estados Unidos e Canadá. Esse é um projeto do qual eu participo ainda hoje, sou o representante brasileiro nesse projeto. A presidente é a doutora Catarine Vamen,
que é professora da Universidade Americana de Nicarágua, ela está lá, e tem um americano, o professor Henry Vo, da Universidade de Berkeley, na Califórnia, que é o vice-presidente. E temos representantes de todos os países das Américas. Além disso, eu participo ativamente de um outro projeto, que é um projeto na Universidade de Lodz, na Polônia, com o professor Zalewski, que foi o primeiro que introduziu essa visão de ecohidrologia, que é ao invés de você usar só engenharia para fazer o manejo dos sistemas, você usa ecologia, hidrologia, engenharia e biologia, integra tudo nas chamadas soluções baseadas na natureza para o gerenciamento. Isso também é outro contato bastante grande e bastante importante que eu tenho. Além disso, o professor William Mitch, do Centro de Recursos Hídricos da Flórida, que também temos contato quase que permanente. E eu tinha um parceiro muito importante da Universidade de Český Budějovice, na República Tcheca, que faleceu, mas eu continuo trabalhando com o pessoal dele, os alunos, a esposa dele, e também o professor Henri Dumont, da Bélgica, que é um especialista em biodiversidade. Então eu mantenho esses contatos e troca de ideias permanentes com todos esses pesquisadores das Américas, da Polônia, dos Estados Unidos, do Canadá. Eu tenho a doutora Banu Ormet, que até esteve aqui em São Carlos dando um curso também de gerenciamento. Então eu tenho uma atividade constante com esse grupo internacional, que me dá ideias, me critica, me sugere coisas, mantemos uma amizade muito forte e, ao mesmo tempo, caminhamos junto na direção que se precisa para resolver os problemas que a humanidade precisa. Problemas que a humanidade precisa. Problemas que precisam ser resolvidos, que das mãos, da mente e do trabalho árduo de Tundizi acaba trazendo soluções viáveis. Dentre elas, o que pode acontecer com esse importante elemento da natureza chamado água? O professor Tundizi nos responde bem um questionamento tão profundo como esse. Qual a importância da água para a existência da vida no planeta? Bem, todos nós sabemos que água é vida. A água mantém a biodiversidade, mantém todas as espécies do planeta. Todos os organismos do planeta Terra, inclusive a espécie humana, precisam de água. O nosso organismo tem cerca de mais de 70% de água. A água permeia todos os processos biofísicos que existem nos organismos. A água é o solvente universal. A água é fundamental para a produção de alimentos. A água é fundamental para a saúde humana. E se não houver esse processo de conservação de água, de gestão adequada, nós podemos ter problemas muito sérios. Por exemplo, seca muito forte, ela pode atingir diferentes e pode atingir diferentes processos na saúde humana, por exemplo. E, por outro lado, a água é fundamental para a economia. A economia dos países depende de água. Depende da disponibilidade de água, depende da água não poluída, depende da água que vai ser servida à população e, portanto, depende da água para fazer energia, a hidroenergia. Então, todo esse conjunto de atividades e de processos biológicos, físicos e químicos depende da água. Portanto, ela é fundamental para a espécie humana e para todas as espécies do planeta e para a sustentabilidade. O professor Tundizi imagina que tudo isso é importante, mas também sabe muito bem a importância que ele tem nesse universo da ciência mundial. É assim, pessoas como o professor Tundizi é que o mundo precisa. E hoje, nessa árdua missão de ser um porta-voz da ciência brasileira para o mundo, ganhando essa medalha que bem destaca a importância dos seus trabalhos, inúmeros trabalhos, é que a gente saúda esse brasileiro que trabalha com tanto afinco ao nosso favor, ao favor da nossa sociedade, em favor da nossa sociedade. O professor Tundizi vai despedir de vocês, sabe de que forma? Explicando para vocês a vida dele em questão. Professor, como tudo começou? O professor era um menininho
que foi para a escola, como todo outro garoto, mas onde tudo começou? Fala um pouquinho dos seus pais, dos seus avós, das suas referências, da sua infância. Conta um pouquinho da sua trajetória de vida. Olha, tem alguns aspectos muito interessantes na minha vida, porque primeiro eu nasci em Bariri. E em Bariri nós estamos perto do Rio Tietê. Então uma certa influência da presença do Rio Tietê, sem dúvida nenhuma, influenciou a minha vida futura de cientista, interessado em água. Eu me lembro que quando eu era menino, nós íamos visitar uma família lá do meu pai, em uma cidade que hoje se chama Arealva, e naquele tempo se chamava Soturna. E aí a gente tomava água do rio. Ninguém tomava água mineral, tomava água do rio. Isso marcava muito. Outra coisa que marcou muito, por exemplo, depois quando nós moramos em Jaú, foi que nós recebíamos 2 ou 3 vezes por semana, havia uma carrocinha com um enorme peixe Jaú, vendendo peixe fresco que era coletado, pescado em Barra Bonita, que era próximo também de Jaú. Então, essas coisas de água, de peixe, de pesca, sempre me influenciaram. Então, isso é um ponto importante. Mas a minha família é uma família que tem raízes mediterrâneas. É uma família de pessoas que trabalhavam na agricultura na Itália, vieram para o Brasil, continuaram trabalhando na agricultura. Então, essa raiz mediterrânea sempre me influenciou. Sabe, a cultura mediterrânea, a comida mediterrânea, a música mediterrânea, que tem um pouco de música árabe também no meio, isso sempre me influenciou, né? Esse foi um marco na minha infância. Depois que eu terminei o colégio, eu fui para São Paulo fazer o curso de História Natural. O curso de História Natural, nessa época, a USP abriu cursos noturnos, que foi uma grande democracia para quem não podia manter as pessoas em São Paulo. A abertura dos cursos noturnos da USP foi uma dimensão democrática enorme, porque permitia com que as pessoas trabalhassem e estudassem à noite. Todos nós do interior, muitos de nós que vinham do interior para estudar em São Paulo, porque naquele tempo não havia faculdades no interior. Então nós tínhamos que ir para São Paulo fazer as faculdades. Nós tínhamos esse problema, trabalhar para poder se manter em São Paulo. As famílias não podiam pagar o transporte, pagar a alimentação, pagar a pensão e etc. Então você tinha que trabalhar e fazer o curso noturno. Eu trabalhei em São Paulo, eu fui cobrador de ônibus 2 anos, da Companhia Municipal de Transportes Coletivos, CMTC. Até que um dos professores meus do curso, professor de zoologia, um professor alemão, o professor Ernest Marcos, me disse, não, o senhor não pode continuar fazendo isso, o senhor precisa se dedicar à ciência. Eu tenho observado o senhor nas aulas e eu vejo quem é o senhor precisa ir fazer um estágio num instituto de pesquisa. E me indicou para fazer um estágio. Eu fui fazer o estágio. Foi aí que eu conheci a Takako, que depois ficou minha esposa, que já era estagiária do Instituto Oceanográfico e ela fazia também biologia. Nós casamos. Antes disso, eu fui fazer o mestrado na Inglaterra, na Universidade de Southampton, na Inglaterra, quando eu entrei na Universidade de São Paulo. E quando eu voltei, terminei o doutorado, casamos em 1967, o Edu, nosso filho, nasceu em 1968. Eu ainda ontem estava lembrando com a Takako, eu ajudei ela nas coletas para o curso para o doutorado dela, porque ela não podia ir, porque estava grávida do Edu, eu ia fazer as coletas para ela em Cananéia. Aí o que aconteceu? Em 1971, o professor Heitor Gurgulino foi no Oceanográfico, porque deram o meu nome para ele. Ele estava procurando professores para a Federal de São Carlos. E ele me disse, olha, professor, eu quero fazer um curso de biologia lá, em São Carlos. E eu gostaria de convidá-lo para ir trabalhar lá. Eu falei, olha, professor, tem 2 problemas. Primeiro, eu tenho uma esposa que também é profissional.
E segundo, eu sou oceanógrafo, eu não sou liminólogo. Aí ele falou, não, mas tem uma represa lá, o senhor pode trabalhar na represa. Aí, então, eu falei, bom, vamos ver. Vim aqui, acertamos, eu acabei vindo para cá e a Takaco chegou aqui em agosto de 1971. Mas aí aconteceu uma coisa muito interessante. Quando eu comecei a olhar o que se fazia em liminologia no Brasil, eu percebi que a liminologia estava muito ligada à engenharia sanitária. E aí, evidentemente, eu comecei a pensar que talvez precisasse mudar o eixo da ciência. Aí eu comecei a usar todas as técnicas que eu tinha aprendido em oceanografia em liminologia. Aí mudou a ciência. Isso foi que mudou a liminologia no Brasil. Porque eu comecei a usar uma série de técnicas que usava em oceanografia. Por exemplo, eu fui o primeiro que usou carbono 14 para medir fotossíntese em lagos e represas no Brasil. Foi a técnica que eu aprendi na Inglaterra. Então, todo esse conjunto daí se transformou no projeto BROA, que veio daí muitos alunos começaram a se interessar e trabalhar conosco, eu e Takaco. A Takaco fez o doutorado em 1972, quando já estava aqui em São Carlos. Com todo esse processo, teve um ponto importante. Em 1976, nós fundamos o curso de pós-graduação em Ecologia e Recursos Naturais. Foi o primeiro do Brasil. Isso foi um esforço conjunto nosso. Eu me lembro que a Takaco fez o credenciamento do curso no MEC com 11 volumes. Naquela época, você tinha que ter uma papelada enorme. Ela fez tudo nesse curso. Orientamos as pessoas, mestrado e doutorado, e aí continuamos. Depois, em 1978, o diretor científico da FAPESP me chamou e disse, olha, você foi escolhido para uma iniciativa da FAPESP. Naquele ano de 78, a FAPESP tinha iniciativas, chamava um pesquisador e colocava recursos para o pesquisador. Me deram 7 milhões na época, que eram uns $500 mil, mais ou menos, e deu para fazer um trabalho que ficou famoso no mundo todo, que foi a tipologia de represas do estado de São Paulo. Nós estudamos 50 represas em 2 anos, com trabalho de campo, trabalho de laboratório, enfim, e com alunos. Aí eu pedi para a FAPESP, eu falei, além disso aí, professor Saad, que era o diretor, eu quero uma outra coisa, eu quero 15 estudantes de iniciação científica. Eles me deram também. Desses 15 estudantes, hoje, 14 são professores titulares. Então você vê que a importância de você ter um processo de desenvolvimento científico. E aí essa nossa inserção internacional com os professores japoneses, o professor Margalef da Espanha, uma autoridade mundial, o professor Richard Wollenweider, que são pessoas que me ajudaram bastante a gente, nós fomos nos desenvolvendo. Em 1981 eu conheci o professor Jorgensen, que me convidou para participar de um projeto na antiga União Soviética. Eu tinha que ir 2 vezes por ano para a União Soviética. Depois, em 1986, um projeto grande no Japão me convidou para participar de um programa de gerenciamento no maior lago do Japão. Eu fiquei 20 anos nesse grupo. E todo esse conjunto nos levou para depois que eu... Em 1994, no dia 30 de dezembro, eu recebi a notícia pelo presidente da Academia Brasileira de Ciências que a Academia Brasileira de Ciências havia indicado meu nome para ser presidente do CNPq. Uma enorme surpresa, porque eu nunca esperava isso. E aí fui lá para o CNPq, fiquei 4 anos e depois voltei, me aposentei e aí fizemos um Instituto Internacional de Ecologia que começou a trabalhar em pesquisa e gerenciamento e que até hoje trabalha em pesquisa e gerenciamento. Então, essa é um pouco da história nossa e da nossa trajetória ao longo do tempo, que nos permitiu não só produzir o que a gente deveria produzir em termos de pesquisa, gerenciamento, mas também transmitir os conceitos de pesquisa para muitas pessoas e divulgar a ciência. Nós temos que agradecer muito, e eu sempre discuto isso com a Takaco, a professora Marta Vanucci, que foi a diretora do Instituto Oceanográfico, foi a minha primeira orientadora e que tinha uma cultura muito grande.
ela falava 5 línguas correntemente. A professora Marta, ela era uma pessoa de nível internacional. Isso não só nos impressionou muito, mas nós aprendemos muito com ela o que era um cientista, o que precisava para fazer ciência. E para fazer ciência você precisa de 3 coisas. Você precisa ter inspiração, você precisa trabalhar muito, e você precisa ter não só inspiração e dedicação, mas você precisa ter uma firme convicção daquilo que você está fazendo e como você pode contribuir com essa ciência para mudar a humanidade, para mudar a história da humanidade. É o que a gente faz até hoje. É dessa forma, pensando grande e fazendo muito, com muita intuição, transpiração e trabalho, certeza do que está fazendo, e muito mais que isso, uma família sólida e uma esposa que está ao seu lado, também uma excelente pesquisadora, é que nós temos que aplaudir de pé cientistas como o professor Dr. José Galizia Tundizi, que merecidamente recebeu essa honraria internacional. Os nossos aplausos. Parabéns, Brasil. Parabéns a toda a sociedade brasileira, que quando entende que ciência, tecnologia e inovação é feita desta forma aqui, como foi relatado pelo professor Dr. Tundizi. Meu nome é Kleber Chicrala e a gente se vê no próximo programa. Até lá.